por essa rica oportunidade, a qual nos confiar de estar aqui, pregando a tua santa e poderosa palavra. Desde já, eu gostaria que os amados abrissem as vossas Bíblias em Isaías de número 43. Isaías 43 foi a palavra que o Senhor colocar no meu coração. Eu tenho certeza e convicção de que Deus irá falar fortemente neste lugar, porque a incumbência dele é de abençoar as nossas vidas. A mesma palavra foi confirmada aqui quando a diaconisa Elisângela estava orando, e é a mesma 43:13, amém, queridos? E depois nós iremos ler o versículo de número 20 também. Todos acharam? Amém? Graças a Deus. Então vamos fazer leitura da palavra de Deus. Isaías 43, versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Verso de número 20. Os animais do campo me servirão, os chacais e as corujas, porque porém águas no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Verso de número 21. O povo que tomei para mim, para que me desse louvor. Amém, queridos? Amém. Amados por Deus, nesta noite, o Senhor, Ele colocou uma responsabilidade em minhas mãos, em trazer uma resposta dele para os nossos corações aqui nesta noite. Ele manda dizer para nós que estamos aqui, ele diz: operando eu, quem impedirá? Amém, queridos? Você que entrou aqui por essas portas em busca de uma resposta, Deus está dizendo contigo nesta noite: operando eu, quem impedirá? Deus que é conhecedor dos corações e dos pensamentos, Deus que me escolheu e Deus que te escolheu, Ele nesta noite traz uma resposta para ti. E Ele manda dizer: operando eu, quem impedirá? Não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa os problemas, não importa a luta, Deus nesta noite está falando conosco, que quando Ele opera, não tem que possa impedir o seu operar, não tem que possa impedir o seu agir. O que Deus determinou está determinado, o que Deus assinou está assinado.
Deus dos exércitos. E ele disse também que daria de beber ao seu povo, aos seus escolhidos, porque ele tomou para ele para que desse louvor. Então, queridos, nós somos escolhidos por Deus. Nós passamos por situações adversas em nossa vida, que nós podemos comparar a um deserto. Se nós formos olhar deserto, é lugar de terra seca, é lugar de terra árida, é lugar onde a vida ela não pode prevalecer, onde a vida ela não tem muito êxito. É um lugar inabitável. Então, Deus, Ele nos escolheu, e às vezes nós estamos nessa situação, no deserto, lugar de terra seca, lugar de terra árida. Deserto simboliza dificuldade, deserto simboliza a diversidade. Mas Deus, por intermédio da sua palavra, Ele está dizendo que colocará rios no deserto. É impossível, querido, olhando pela ótica humana, é impossível brotar rios no deserto. Mas Deus que criou todas as coisas, Ele pode fazer brotar mananciais de água viva no deserto para suprir a sua necessidade. Aleluia. Porque Ele é Deus. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus das causas impossíveis. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Então Deus está dizendo que operando Ele, quem impedirá? Se Deus determinou a sua vitória, está determinada. Não tem que importa impedir que a sua bênção chegar até você. Não tem que importa impedir que você seja abençoado. Se Deus, Ele disse que a sua família seria liberta, a sua família vai ser liberta. Porque foi Deus que disse, foi Deus que te prometeu, não foi o homem, não foi o pastor, não. É Deus que faz a promessa. E Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir o tempo certo. Aleluia. Às vezes nos encontramos sem força para caminhar, às vezes nos falta ânimo, mas não somos nós, queridos, que nos mantemos de pé na presença de Deus, mas é o Senhor que nos carrega em seu colo para que o seu nome venha ser glorificado. Aleluia. O adversário das nossas almas, ele luta com a nossa derrota. Ele conta com a nossa destruição. Ele quer ver nós pararmos. Ele quer ver nós estagnarmos. O adversário das nossas almas, ele quer que nós retrocedemos. Ele quer que nós voltemos para trás. Ele não quer que nós seguimos avante. Ele não quer que você prossiga. Ele não quer que você vá em busca dos seus objetivos. Ele não quer ver a sua família liberta. Ele não quer ver a sua família restaurada. Ele não quer ver a paz do seu lar. Ele não quer ver a paz do seu casamento. Ele quer ver a sua derrota. Mas o meu Deus, nessa noite, está dizendo e operando Ele. Quem é que Aleluia. Ele pode até projetar. Ele pode até arquitetar seus projetos maléficos. Mas só que ele não prevalecerá. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos é quem cuida de cada um de nós. Ele nos ama, querido. E por amor de nós, Ele sacrificou o seu filho. Se Ele chegou a esse mundo, que Deus não mais poderá fazer. Se Ele chegou ao ponto de matar ou de entregar o seu filho à morte, o que é que Deus não poderá fazer em prol dos seus escolhidos? Se Deus chegou além dos seus limites,
precisamos tomar posse da palavra de Deus. Nós precisamos agarrar com todas as forças, porque é dela que vem a nossa vitória. É dela que provém as bênçãos. É da palavra de Deus, queridos. E o adversário das nossas almas, ele é destruído. Porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa que nos transportou das trevas para a luz. Ela teve o poder de quebrar as correntes que nos aprisionava e nos trouxe para a luz. E a própria palavra é quem nos ilumina. O salmista ele disse: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Davi, ele teve muitas dificuldades em sua vida, mas a palavra de Deus é quem iluminava Davi nos momentos tenebrosos. Porque há momentos de nossas vidas tenebrosos, e nós precisamos se apoderar dessa luz, porque é ela que nos ilumina, é ela que nos favorece nos momentos difíceis, é ela que nos dá força para caminhar, é ela, queridos, é esta arma poderosa que nós iremos alcançar a vitória. Davi, ele disse no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque tu, Senhor, estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí ele continua dizendo: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, queridos, nós como seres humanos passamos por essas adversidades, mas não é motivo para nós retrocedermos, não, porque essa vida é uma vida passageira. Essa vida é uma vida que nós estamos vivos hoje e amanhã não podemos mais. Amanhã nós poderemos já ter morrido. Então, enquanto nós estivermos vida, enquanto nós estivermos respirando, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos se apostar até por causa de uma dificuldade. Nós não podemos parar por causa das aflições. Muito pelo contrário, nós temos que seguir avante. Nós temos que ir avante, porque se Ele é aquele que nos prometeu, se Ele disse que iria nos conceder a vitória, nós iremos alcançar a vitória, porque todas as suas promessas Ele cumpriu e Ele continua cumprindo na vida dos seus servos. Ele fez promessa a Abraão, dizendo: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei, e lá te farei uma poderosa nação. Abraão, por si só, ele não tinha essa capacidade, até porque, pela ótica humana, a mulher, a qual era a sua esposa, não poderia conceber e nem dar a luz a filho, porque ela era estéril. Como é que Abraão seria ou se tornaria em uma poderosa nação? Era impossível. Mas, agindo Deus, quem é que pode impedir? Deus fez a promessa: saia da sua terra, Abraão. Saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrei, e eu te farei uma poderosa nação. E Abraão, ele fez a sua parte, ele saiu da sua terra. Ele saiu do meio da sua parentela. Ele acreditou na palavra do Senhor, ele não retrocedeu, ele foi avante. Ele creu, e ele creu de tal forma que ele não se prendeu à sua cultura, aonde ele residia, que era em Uz dos Caldeus, na Mesopotâmia. Ele tinha uma vida estabilizada, ele morava ali com seus pais, seu pai tinha bem, e Abraão também tinha bem, ele estava estruturado naquela terra. Mas ele acreditou na promessa a qual Deus fez. Deus disse: saia da sua terra, porque eu tenho um negócio contigo, eu farei de você uma poderosa nação. E
membro da sua parentela. A Bíblia diz que para Deus cumprir a promessa, Deus, ele abriu a margem de Sara com 90 anos de idade. A ótica humana, uma mulher de 90 anos de idade. Com bebê e dar um filho, aqui para nós é impossível. Mas Deus prometeu, e agindo Deus, quem é que pode ter? Aleluia. Deus disse que faria de Abraão uma poderosa nação. Operando Deus, quem é que pode impedir? E com 90 anos, Deus abriu a margem de Sara. Ela concedeu e deu à luz a um filho comum, Isaac. A Bíblia diz que Isaac, ele teve uma esposa por Estéril. Como é que Deus faria de Abraão uma poderosa nação? Sendo que a mulher de Abraão era estéril, a mulher de Isaac também era estéril, e aí nós vemos Deus agindo nisso. Agiu na vida de Abraão, abriu a margem de Sara, agiu também na vida de Isaac, seu filho, abriu a margem da mulher dele. Deus também agiu na vida de Jacó, que era filho de Isaac, abriu também a margem da mulher dele, porque toda a terra é estéril. Deus disse que faria de Abraão uma poderosa nação. E Deus não mediu esforços. Deus abriu a margem de toda a terra. A Bíblia diz que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó e Esaú, e de Jacó veio as 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que caiu uma grande fome naquela época. A Bíblia diz que era Jacó, a sua esposa e 12 filhos. Como é que Deus iria fazer uma poderosa nação? A Bíblia diz que eles foram para o Egito por causa dessa fome. E a Bíblia diz que lá eles começaram a se multiplicar. Eles começaram a procriar. E aquela família começou a se tornar uma nação dentro do Egito. Deus levantou um dos filhos de Jacó por nome de José para ser governador. A ótica humana, José ser governador do Egito aqui para nós. Era impossível, mas agindo Deus. Quem será? Aleluia. Era impossível. José, governador do Egito, o mais novo dos seus irmãos. O que é que José sofreu? Desonra, calúnia, inveja. Foi lançado naquela cisterna, foi vendida para os medianitas e depois foi transportado para o Egito, Potifar o comprou, e a Bíblia diz que depois de ele estar lá, Deus começa agora a revelar sonhos e exalta José naquela província. E a Bíblia diz que ele se tornou governador do Egito. A família de José, que outra hora queria o matar, os seus irmãos jogou ele na cisterna, vendeu para os medianitas, agora precisou de José. José, por amor a Deus, porque Deus já tinha feito a promessa. Ele era governador nacional de Deus para que a promessa viesse. E a Bíblia diz que ele se proliferava ali na terra do Egito. A Bíblia diz que o rei Faraó, com raiva, com ira, por ver o povo de Deus se multiplicar, tentou impedir o agir de Deus. Mas só que ele não pôde impedir o agir de Deus. E não é diferente na sua vida, querido. Não tem Faraó certo para impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Faraó tentou impedir que aquele povo se multiplicar. A Bíblia diz que ele chamou as parteiras e agora tem ordem para que elas matassem aquelas crianças que nasceram para impedir aquele povo se multiplicar. E a Bíblia diz que Deus deu livramento a Moisés, que seria um outro canal para que a promessa de Deus viesse esse procedimento. E a Bíblia diz que Moisés, ele foi colocado em um cesto, jogado no rio Nilo, e a Bíblia diz que a filha de Faraó o achou e mandou que a sua própria mãe cuidasse dele. A Bíblia diz que ele cresceu em graça e sabedoria na ciência do Egito, e Deus tinha projeto
Faraó prendendo o povo, querendo entrar em Faraó pedir. Aí Deus começou a enviar a primeira, a segunda, a terceira, quando chegou na 10ª, aí ele não aguentou, ele fechou. A Bíblia diz que o povo saiu pelo deserto. A Bíblia diz que Faraó, ele veio com os seus soldados para matar o povo. Mas Deus tem a promessa. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, na vida de Isaac, e deu um procedimento na de Jacó. E agora Faraó tentando impedir que aquele povo crescer e vem com o seu exército para exterminar o povo de Deus. E a Bíblia diz que o povo de Deus se preparou como o mar vermelho. Atrás vinha Faraó. E agora, se Deus não agisse, querido, aquele povo já teria sido destruído há muito tempo. Eu quero te dizer aqui que você ainda está na presença de Deus porque Deus tem agido na sua vida. Você está de pé porque Deus tem agido na sua vida. Porque se Deus não tivesse agido na sua vida, aí eu falo que nem salvista da vida, se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivo. A Bíblia diz que Deus, por intermédio da vida de Moisés, disse: Moisés, o que é que tu tem na mão, Moisés? Não é hora de clamar. Toque no mar. A Bíblia diz que o mar se abriu. A Bíblia diz que um vento veio e fendeu aquelas águas. O povo passou em terra. Então, esse é o Deus que nós servimos. Às vezes por motivo da dificuldade, às vezes a gente fica meio abalado. Mas se você for analisar histórias bíblicas, Deus, ele fica ouvindo agora na boca do povo. Será que o Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje, não? E será que ele não será o de eternamente? Deus não muda, Deus é imutável. Se Deus fez na vida de Abraão, ele vai fazer em nossas vidas. Deus prometeu, querido, está prometido. Se você está passando por dificuldade, por aflição, a guerra, a cabra, deixa na mão de Deus. Deixa o Deus agir. Ora, não intervém, mas não. Está na mão do Senhor, Pai. Seja feita a tua vontade. É igual o Salmo 36. A Bíblia diz que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele fará. Quem vai fazer é Deus. A Bíblia diz que Ezequias, ele estava passando por um processo muito difícil, encorredado, uma guerra travada. E Deus agiu na vida de Ezequias. A Bíblia diz que ele chamou o profeta Isaías para orar, porque eles estavam rodeados por um forte exército, e ele chamou o profeta para orar em prol desta causa. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e enviou um nuvem para lhe conceder a vitória. Então Deus vem sempre intervir na vida desse pessoal ao longo dos anos. Agora é preciso nós orarmos, é preciso nós acreditarmos. Nós estamos em ciclo de oração. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, as pessoas têm orado muito, as pessoas não têm clamado, as pessoas não têm mais buscado a paz do Senhor. E as pessoas querem vitória, mas não querem orar. As pessoas querem a bênção, mas não querem buscar o vitória. Para nós alcançarmos a vitória, é preciso nós buscarmos, clamarmos, e Ele,